tal, de conhecimentos específicos ali. Para quem está estudando para administração, especificamente da Unirio. A administração pública, ela vai ser, referente ao conjunto de órgãos, entidades, agentes e atividades que são voltadas à execução das funções do Estado. O objetivo é de atender ao interesse coletivo e garantir a prestação de serviços à sociedade. A sua atuação é guiada, orientada por princípios, esses princípios que nós vamos falar nos próximos slides. Bom, a administração, ela vai buscar satisfazer as necessidades coletivas, implementar políticas públicas para garantir direitos sociais. Ela pode ser entendida em dois sentidos. O sentido amplo, quando fala sobre funções políticas e administrativas, e restrito, quando vai falar apenas de funções administrativas. Aí, lembrando dos princípios, nós temos lá o artigo 37 da Constituição Federal, ou conhecido como LIMP, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A legalidade, nós vamos falar sobre mais detalhadamente daqui para frente, mas a legalidade, o agente público só pode agir conforme a lei. Impessoalidade é a vedação, ou seja, a proibição a favorecimentos pessoais. A moralidade, conduta ética íntegra. Publicidade, transparência dos atos administrativos. E eficiência, busca por melhores resultados com os recursos que são disponíveis. É a partir desses princípios que é assegurado a legitimidade, o controle social e a qualidade dos serviços públicos. Nós temos alguns tipos de modelos de gestão pública. Tá? Só para vocês terem uma noção, temos o patrimonialista, burocrático e o gerencial. Aí vamos falar sobre cada um deles. O patrimonialista, ele é característica dos estados pré-modernos. Não há separação clara entre o que é público e o que é privado. Os cargos públicos eram feitos como uma extensão do interesse pessoal. E é por isso que acontecia o quê? Nepotismo, clientelismo e comprometia toda a moralidade ali e a eficiência administrativa. Já no modelo burocrático, ele veio como uma resposta para esses problemas do patrimonialismo, é baseado na racionalidade legal. Fazer tudo muito certinho, seguir normas, procedimentos formais, ter uma hierarquia definida e a profissionalização e, muito importante lembrar da palavrinha, especialização do serviço público, tá? Buscando o quê? A impessoalidade, previsibilidade e o controle dos atos administrativos, ou seja, o que é feito pela administração. Uma limitação dele era realmente o que a gente pensa hoje, a rigidez excessiva e o foco no processo. Já o modelo gerencial, ele se desenvolve a partir do século XX, com foco em resultados, qualidade de serviço, eficiência e eficácia, com características como avaliação de desempenho, descentralização e controle por resultados. Valoriza transparência, responsabilização e orientação ao cidadão. É muito importante que a gente faça uma comparação entre a burocrática e a gerencial. A burocrática ela é autorreferente, já a gerencial foca no cidadão. A burocrática define procedimentos para contratação de pessoal, compra de bens e serviços. A gerencial ela vai lutar contra o nepotismo e a corrupção. A burocrática satisfaz as demandas dos cidadãos. A gerencial evita adotar procedimentos mais rígidos. Evitar adotar, na verdade.
A burocrática controla procedimentos. O foco da burocrática é muito procedimentos. É o que é feito, sabe? Como que é feito. A gerencial define indicadores de desempenho, utiliza contratos de gestão. A burocrática ela define cargos de forma bem rígida e fragmentada. E ela tem alta especialização, então você só vai assumir um cargo se você tiver especialização para aquilo. Enquanto a gerencial ela é multifuncional, flexibiliza as relações de trabalho. Bom, falando sobre a organização administrativa do Estado, o Estado ele vai se organizar principalmente de duas maneiras, né? Se dividindo na administração direta e a indireta, e vamos falar sobre elas. Na direta, é, é o conjunto de órgãos que integram as pessoas políticas, estando ali a União, o Estado, os estados, né, o Distrito Federal e os municípios. Não possui personalidade jurídica própria, tá? Muito importante isso. Ele vai atuar por meio de órgãos públicos, como ministérios, secretarias, autarquias internas. A sua função principal é a execução direta das atividades administrativas do Estado. Antes de falar sobre a indireta, é preciso que a gente entenda aqui que é um órgão público. São unidades administrativas sem personalidade jurídica, isso é importante, tá? Atuam como centros de competência. Eles podem ser classificados quanto à sua função, estrutura e posição hierárquica. A função: executivos, consultivos e de controle. A estrutura: simples ou compostos. A posição hierárquica: centrais, superiores ou subordinados. Bom, entrando na administração indireta, nós temos conjunto de entidades com personalidade jurídica própria, criadas por lei para desempenhar funções específicas. Possuem maior autonomia administrativa e financeira, e nós temos alguns tipos, que são as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. As autarquias, elas são muito importantes para o concurso da Unirio, porque as universidades públicas, elas são autarquias, tá? As autarquias são pessoas jurídicas de direito público. Elas são criadas por lei específica, atuam em atividades típicas do Estado e têm como característica a autonomia administrativa e o patrimônio próprio, tá? Elas tomam suas próprias decisões e tudo mais. As fundações públicas, elas são criadas para fins sociais, científicos, educacionais ou culturais. Podem ter natureza de direito público ou de direito privado, tá? Possuem patrimônio destinado a uma finalidade específica, né, que seria aquela lá de cima. Atuam em atividades de interesse público. Agora, as empresas públicas já são pessoas jurídicas de direito privado. O capital é exclusivamente público, então há direito privado, mas dinheiro público. Podem assumir qualquer forma jurídica admitida em direito e atuam na prestação de serviços públicos ou na exploração de atividade econômica. Exemplo, a Caixa Econômica Federal. Bom, quanto às sociedades de economia mista, as pessoas jurídicas de direito privado, capital misto, com a maioria estatal, forma obrigatória de sociedade anônima, atuam na exploração da atividade econômica e nossos exemplos principais são a Petrobras e o Banco do Brasil, tá? Seguindo no edital, nós temos a gestão por resultados. Essa gestão por resultado é basicamente o que nós falamos anteriormente na aula 2, do resumão, né? Que a gente alcançar os objetivos que foram definidos.
E nós vamos ter alguns procedimentos para isso. Claro, quando falamos de cada teoria, lembrando que lá no grupo do WhatsApp, quem quiser entrar no grupo do WhatsApp só precisa me mandar. Vai no Instagram, me manda mensagem, vou deixar na descrição que eu envio para vocês. As teorias falam muito sobre isso. E essa questão aqui, que nós vamos falar sobre eficiência, eficácia e efetividade, cai muito em prova, muito mesmo. Então a gente precisa estar ligado aqui, tá? Ó, o conceito de gestão por resultados. Ele enfatiza o desempenho, a eficiência, eficácia e efetividade. Vai focar nos resultados que são gerados para o cidadão e não apenas nos meios. Então, quando a gente fala de algumas teorias, por exemplo, a do Taylor, fala muito sobre os meios, sobre as tarefas, procedimentos, e aqui está falando sobre resultados. Pressupõe planejamento, monitoramento e avaliação contínuos. Uma pequena comparação aqui é o que? A eficácia, ela quer alcançar metas dentro do prazo, tá? É a capacidade de realizar corretamente todas as atividades do processo, visando o resultado. E é fazer as coisas certas, foco no resultado. A eficiência, ela quer alcançar metas no prazo com menos recursos, né? Ao fazer mais com menos. Realizar por meio da otimização do processo em relação aos gastos utilizados. É fazer certo as coisas. E o foco dela é no processo. A efetividade é a união das duas, da eficiência e da eficácia. É o resultado, né, da relação das duas, é fazer certo as coisas certas. Foca lá no final, entendeu? Foco no resultado. É ser efetivo. Por exemplo, eu me propus a construir uma casa, né? A eficácia é você conseguir fazer essa casa naquele período que eu te dei, por exemplo, um mês. A eficiência é conseguir fazer com os recursos dados ou até menos, certo? A efetividade é conseguir unir os dois, certo? E conseguir entregar, ser bom, ser efetivo, ok? Nós temos alguns indicadores que vão nos auxiliar a mensurar ali os resultados e os desempenhos. Esses indicadores, eles vão variar de acordo com as instituições, com as organizações, tá? Mas eles permitem que a gente consiga acompanhar a qualidade do serviço, a produtividade, o impacto das ações públicas. Eles devem ser claros, mensuráveis, relevantes, comparáveis ao longo do tempo, né, até mesmo com outras organizações, e podem ser indicadores de insumo, de processo e de resultado. Quando nós temos um objetivo muito grande, nós podemos dividi-lo e criamos as metinhas. As metas, elas são os níveis de desempenho a serem alcançados. Devem estar alinhadas ao planejamento estratégico. Falamos sobre isso, se eu não me engano, na primeira aula aqui do resumão, tá? E também as políticas públicas. A característica é que elas precisam ser objetivas, mensuráveis, ter prazo definido. Isso aqui a Natália Arcuri, do Me Poupe, fala muito sobre isso. Meta tem que ter prazo. E eles orientam o trabalho das equipes e gestores, tá? Bom, como é que a gente faz a avaliação de desempenho institucional? Ele tem que ser um processo sistemático, ou seja, bem certinho, de análise dos resultados obtidos. Vai comparar os resultados alcançados com as metas que foram estabelecidas. É a partir dele que a gente vai conseguir identificar os avanços ou onde está tendo gargalos, limitações, ajustar estratégias, aprimorar políticas públicas, subsidia a tomada de decisão e a alocação de recursos. Prestação de contas, né? É dever do gestor público de informar, justificar e demonstrar
o uso dos recursos públicos. Envolve transparência, responsabilização, controle social. Os instrumentos comuns que nós utilizamos geralmente são relatórios de gestão, portais de transparência e auditorias. Fortalece a confiança da sociedade na administração pública. Nossa, esses relatórios são ótimos para fazer pesquisa acadêmica, eu já usei muito. Transparência, controle e fiscalização. Bom, quando a gente está falando sobre a administração pública, a gente tem que conseguir mostrar o que está sendo feito. É por isso que tem aqueles relatórios e tudo mais. E nós temos a LAI, que é uma lei que nós vamos estar falando posteriormente. Mas precisamos retomar aqui para falar daqueles princípios que eu iniciei. E agora a gente vai aprofundar eles. O LIMP, o famoso LIMP, legalidade. O agente público só pode agir conforme a lei. Nada além disso, tá? Diferentemente do particular, a administração pública, né, ela não faz o que a lei não autoriza. É garantida a segurança jurídica e previsibilidade dos atos administrativos. A impessoalidade proíbe o favorecimento ou perseguições pessoais. A atuação administrativa deve visar ao interesse público. Os atos são atribuídos ao órgão ou entidade à pessoa do agente. Para quem já assistiu o Aeroporto Área Restrita, né, tem ali o DEMAR, eu assisti um podcast com o pessoal que perguntaram a ele justamente, você tem medo de acontecer alguma coisa com você? E ele falou que não, porque justamente não é sobre ele, não é sobre a pessoa, é sobre a instituição. Se ele sai da Receita Federal, entra outra pessoa no lugar dele, tá? E fundamenta práticas como um concurso público, né, e as licitações. Deixa eu voltar aqui que eu acabei saindo. Moralidade. Exige conduta ética, honesta e íntegra. Não basta o ato ser legal, ele tem que ser moralmente aceitável e estar relacionado à probidade administrativa e à boa-fé. Importante lembrar que nós vamos ver isso lá quando a gente fala sobre ética no serviço público, que inclusive o que a gente faz fora na nossa vida, fora no trabalho, quem é servidor público, isso interfere, tá? Publicidade. Determina a divulgação dos atos administrativos, permite transparência e também o controle social. Mas tem exceções, quando houver algum sigilo que seja legalmente previsto. E isso viabiliza o acesso à informação dos cidadãos, né? E eficiência, nós já comentamos, orienta a administração a alcançar melhores resultados, utilizar racionalmente os recursos públicos e relaciona-se à qualidade dos serviços prestados. Então, a transparência na administração pública, ela vai promover ali a condição para que ocorra o controle democrático. Vai envolver divulgação clara de informações e acesso a dados públicos. A partir do quê, né? Portais de transparência. Esses dias eu fui até ver quanto ganha tem algumas pessoas que são servidoras públicas, e aí eu fui ver, quanto é que aquela pessoa ganha. E você pode ver, se a pessoa é servidor público, no portal de transparência vai ter essas informações, tá? Relatório de gestão e lei de acesso à informação. Bom, chegamos em controle e fiscalização. Vamos fazer o que com isso, né? Verificar a legalidade, legitimidade e a eficiência dos atos administrativos. Podem ser controle interno, exercido pelos próprios órgãos, externo, realizados pelos tribunais de contas e pelo legislativo, e o controle social, que é exercido pela sociedade. Então, chegamos aqui já no tópico 4 do edital, que eu vou fazer o próximo vídeo para não ficar tão longo. Deixa o like, compartilha e vejo vocês lá no grupo, tá? Só manda mensagem para mim.